Olá a todos, meu nome é Gonçalo, cá estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos contar o que aconteceu com os meus agapornis, que vocês conheceram no ano 2020, que não são os mesmos agapornis que eu tenho neste momento, no ano 2021, e eu vou-vos contar porquê. Para vocês entenderem mais facilmente esta história assim bem complicada, eu vou-vos contar do início todo o percurso que eu tive com a espécie dos agapornis, desde o começo do canal até agora. Os primeiros agapornis que eu trouxe para o meu canal chamavam-se Stut e Nefertiti. Eram dois agapornis híbridos, eram um cruzamento entre os agapornis rosicolis e os agapornis fishery, e portanto eles eram inférteis, não se podiam reproduzir. Foi a minha avó que nos ofereceu aos dois no dia 26 de dezembro de 2016. Eles sempre foram bastante bravos, nunca quiseram contacto com pessoas, eu sempre tentei domesticá-los, mas também não tinha tempo para estar sempre a tentar domesticá-los todos os dias, porque na altura eu tinha outros animais para cuidar, assim, muitos mais. Mas eu soltava-os sempre fora da gaiola para eles poderem voar pelo quarto e terem também espaço para exercitarem as suas asas e andarem ali soltos, mas depois era bastante complicado tentar voltar a pô-los de volta na gaiola, então eles eram bem difíceis assim de trabalhar. Como eu já tinha dito no vídeo anterior, os meus agapornis, o Tut e Nefertiti, ficaram juntos comigo desde o ano 2016 até o ano 2019, que foi a altura que eu decidi arranjar uma nova casa para eles. Cerca de março ou abril foi a altura que eles foram para a casa do Pedro. O Pedro é um rapaz que é meu amigo e ele tem um canal do YouTube e muito em breve ele vai começar a fazer vídeos com os seus animais. Eu vou deixar aqui em baixo o link para vocês poderem ir lá subscrever. No que toca às aves, o Pedro é assim a pessoa em quem eu mais confio, especialmente para cuidar das minhas aves. Foi ele que ficou com as minhas codornizes, foi ele que ficou com os meus periquitos e também com os meus agapornis. Mas neste momento estamos a falar dos agapornis, então vamos manter-nos nesse registro. O Pedro tinha mais tempo para os tentar domesticar e foi por causa disso que eu decidi que ia dar os meus agapornis ao Pedro. Na altura, ele também tinha uma situação em mãos, que basicamente ele tinha dois agapornis que ele tinha adotado e foram os dois criados à mão. Era o Kiko e a Kika, mas eles viviam separados. Para vos dar um bocado de background sobre a história do Kiko e da Kika, o Kiko foi comprado no LX, como sendo um pássaro criado à mão, e os donos tiveram a infeliz ideia de cortar as penas de voo e eles aparentemente não sabiam bem como o fazer. Então eles acabaram por cortar demasiado a asa, sangrou, foi uma situação bem complicada, ele teve de ir ao veterinário e na altura eu lembro-me do Pedro falar comigo e das coisas estarem bem complicadas com o Kiko. A Kika foi o Pedro que adotou da tia dele e ela costumava pôr muitos ovos não férteis, porque ela não tinha um macho para poder fertilizar os ovos. Então o que aconteceu foi que ela uma vez ficou com o ovo preso na cloaca, então ela teve de ir ao veterinário para ter de tomar medicação para tentar soltar o ovo por ela própria. Ela também teve de ter a sua anilha removida por um veterinário, porque estava a ficar muito apertada na pata. Então, para vocês terem noção, estes dois agapornis já tinham tido alguns problemas veterinários no passado. No vídeo em que eu fiz a apresentar o Cairo e a Índia, que são os nomes que eu dei ao Kiko e a Kika quando vieram para a minha casa, houve muitas pessoas que não entenderam bem o que eu quis dizer no vídeo, talvez tenha sido eu que não tenha explicado da melhor forma, então houve algumas pessoas indignadas com o que se passou, a acharem que eu tinha trocado os meus agapornis, o Tut e a Nefertiti, pelo Cairo e pela Índia. Não foi tudo o que aconteceu, o Tut e a Nefertiti foram para a casa do Pedro tipo em março ou em abril, e só no final de julho é que o Kiko e a Kika, ou o Cairo e a Índia, é que vieram para a minha casa. O Pedro não podia ter o Cairo e a Índia na casa dele porque eles viviam em gaiolas separadas e não estavam bem de todo juntos. A Índia sempre foi bastante territorial, então não se dava nada bem com o Cairo. E então, depois de eu ter dado os meus agapornis, quando dei os meus agapornis eu achava que não ia voltar a ter agapornis, portanto foi muito inesperado, mas na altura a situação funcionou bem porque no final de julho o Pedro falou comigo e eu disse, ok, vamos tentar então. Porque nós tínhamos uma preocupação grande com o Cairo e com a Índia, que era o facto de eles não serem um casal e não se darem bem. Mas o que eu disse ao Pedro foi, eles vêm para um novo ambiente, para uma nova casa, e eu vou juntá-los numa gaiola nova que eles nunca conheceram antes, e provavelmente eles vão procurar segurança um no outro, porque não sabem bem o que se está a passar à sua volta. E funcionou. Eles tornaram-se um casal, davam-se super bem os dois, como nunca se tinham dado antes. Eu até mandava vídeos e fotos para o Pedro, e o Pedro ficava chocado, porque não estava nada à espera que fosse resultar. Nem eu estava com confiança, mas nem tanto. E portanto, até o dia de hoje, o Tut e a Nefertiti ainda estão na casa do Pedro e eu vou passar aqui algumas fotos ou vídeos deles para vocês verem que está tudo bem com eles. Eu pedi ao Pedro para mandar vídeos e fotos que era para eu incluir neste vídeo para vocês verem que eles estão bem. No início de dezembro de 2019, precisamente logo no dia 1, a Índia começou a meter ovos e foi a primeira vez que ela meteu ovos aqui na minha casa. Eu não sabia se estavam férteis ou não, porque eu não sabia se ela tinha acasalado com o Cairo, então esperei um bocado de tempo e fiz aquele teste da lanterna em que vocês seguram o ovo, metem a lanterna do telemóvel, por exemplo, a apontar e veem se lá dentro tem veias ou não, se tem embrião ou não tem. E tinha embrião. Desses 4 ovos que ela pôs, só 3 é que estavam fecundados, mas eu deixei lá os 4, tudo bem, deixei as coisas irem assim naturalmente. Acabaram por nascer os 3 ovos, haviam 3 bebés, eu estava muito contente porque nunca tinha tido experiências boas, pelo menos com agapornis aqui em casa a terem filhos, só tive pequenos bebés e acabaram todos por morrer, então foi a primeira vez que foi assim bem sucedido, então na altura eu estava muito contente. Eles eram 3 bebés e um deles era muito mais pequeno. Quando são vários bebés, sejam mamíferos, sejam aves, seja o que for,
há sempre aquele que é mais fraco, que é o último a nascer, e que é aquele que tem menos possibilidades de conseguir desenvolver-se e sobreviver até a idade adulta, porque é o mais fraco deles os três. Os irmãos vão sempre comer muito mais do que esse, então eu reparei que um deles tinha nascido em último, e esse era bem mais pequeno que os outros, então eu estava meio preocupado na altura. Até que houve um dia que ele estava de papo vazio e eu fiquei logo um bocado em pânico a achar ele vai morrer. Então eu saí de casa e fui à farmácia e comprei seringas para poder alimentá-lo à boca, e também fui à loja de animais e comprei papa para se dar aos agapornis bebés. Mas quando eu cheguei a casa, ele infelizmente já tinha falecido, então comprei aquilo tudo para nada e o bebê mais novo infelizmente morreu. Então eu fiquei com os dois agapornis bebés e dei-lhes o nome de Galileu e Valentina. Eles não foram criados à mão, eu tinha essa opção, mas não tinha o tempo. Então eu decidi que os pais iam criá-los e eu ia tentar interagir com eles assim o máximo possível, sem, obviamente, prejudicar a relação que a mãe tem com os filhos e o pai também. Para a Índia não os abandonar ou algo do género ia ser meio complicado. Então quando eles começaram a crescer eu comecei a tentar treiná-los e consegui que eles viessem eventualmente para a minha mão. Eles não estavam ainda muito domesticados, mas eu com comida estava a tentar domesticá-los e estava a correr bem até então. Por volta de abril foi quando eu comprei uma gaiola nova, que também já fiz dois vídeos sobre isso até, 2 vídeos enormes. Eu vou deixar lá em baixo o link na descrição se vocês quiserem ver. Mas basicamente eu comprei uma gaiola nova para eles poderem ter mais espaço e viverem os 4 assim com muito mais espaço para poderem brincar e voar e tudo mais. A gaiola parecia bastante segura, mas eu sempre tive um bocado de dúvidas em relação aos suportes do bebedor e dos comedores. Basicamente era uma porta diferente e eu sempre tive medo que os agapornis conseguissem abri-la de alguma forma. Mas tantas vezes que eu abria e fechava eu percebia, não, eles não conseguem abrir isto. Achava eu, não é? Eu achava que eles não conseguiam de facto abrir aquela porta por onde eu punha a comida e a água, com o peso da taça e tudo mais, eu achava que eles não iam conseguir empurrar. Mas infelizmente no dia 8 de julho de 2020, quando eu fui cuidar deles, estava um silêncio bem estranho quando eu entrei na cozinha e não conseguia ouvi-los de todo. Para vocês tentarem entender, eles vivem na minha marquise. A marquise tem janelas e, portanto, as janelas estavam sempre abertas para poder respirar, até porque era verão, estava muito calor, então assim havia ali circulação de ar, então eu deixava sempre as janelas abertas. Basicamente o que aconteceu foi que eles conseguiram abrir a porta, algum deles conseguiu abrir a porta, e fugiram os 3. E portanto a única que ficou para trás foi a Índia, porque a Índia não conseguia voar, ela nunca conseguiu voar muito bem, ela só saltava de um lado para o outro, então acabou por ficar para trás. A Índia e o Cairo, a partir do momento que vieram para a minha casa, sempre foram muito próximos, tipo a Índia ia para qualquer lado e o Cairo ia sempre atrás. Tanto que eu até vou deixar aqui uma fotografia. Basicamente eu costumava pôr a Índia na oliveira que eu tenho aqui em minha casa para ela andar lá nos galhos e a brincar e tal. E o Cairo ia sempre atrás dela, e o Cairo conseguia voar na boa, atenção, ele podia muito bem ir-se embora, portanto ele nunca ia embora porque ela estava ali. Talvez ele soubesse que ela não conseguia voar, então ficava sempre ali, ficava sempre a segui-la. Então eles estavam na rua, ela não conseguia voar, mas ele conseguia, mas como ela não conseguia voar, ele estava sempre ao pé dela. Então muitas das vezes eu metia-os lá na oliveira na minha casa, que era para eles andarem lá, tipo nas árvores, a brincarem e tudo mais. O que eu acho que deve ter acontecido foi que um dos bebés conseguiu abrir a porta e fugiu pela janela e o Cairo foi atrás deles, porque o Cairo nunca ia deixar a Índia para trás. Portanto, eu presumo que o que tenha acontecido foi que o Galileu e a Valentina, que eram os bebés, fugiram pela janela e o Cairo foi atrás deles. No dia que eles fugiram, eu mandei logo mensagem para um amigo meu que vive aqui ao pé de mim e nós agarrámos na Índia e fomos dar uma volta, assim, pelas casas dos meus vizinhos para ver se conseguíamos encontrar os bebés, com o barulho que a Índia estava a fazer, talvez os atraísse, talvez atraísse também o Cairo, e a gente conseguisse resolver esta situação. O meu vizinho tinha um aviário e ele tinha bastantes periquitos e também agapornis, então, como a casa era muito perto da minha e eles faziam muito barulho, os meus agapornis foram atraídos pelo som dos outros agapornis. Então, eles ainda andaram lá durante uns dias. Eu vou incluir aqui uma fotografia. Isto eram eles na varanda do meu vizinho. Eu sei que a foto está um bocado má, eu vou tentar aproximar aqui. Foi tirada com o meu telemóvel, não é das melhores, mas assim vocês conseguem ver. Foi a primeira vez que eu os vi fora da minha casa, na varanda do vizinho. Eu na altura fui lá tocar à campainha, fui falar com ele, ele disse que ia tentar apanhá-los se conseguisse, mas até hoje nada. Inclusive eu deixei-lhe o meu número de telemóvel e disse que dava recompensa, tipo, se ele conseguisse eu dava dinheiro ao homem. Eu na altura estava desesperado, tipo, eu queria mesmo os meus pássaros de volta. Era complicado. Durante uma semana inteira eu andava muito ansioso, andava sempre a tentar ver se os conseguia encontrar, se conseguia trazê-los para dentro de casa outra vez, mas passados uns dias eu já comecei a ficar assim um bocado em baixo porque senti que já não ia conseguir trazê-los de volta, era muito difícil assim. Na altura que eles fugiram, vocês não estão a entender, eu fui para todas as páginas de Facebook aqui de moradores ao pé da minha zona, para meter lá fotografias e contar a história que aconteceu, para o caso eles virem os meus pássaros, para me contactarem, se os conseguissem apanhar para me contactarem, porque eu dava recompensa caso eles conseguissem apanhá-los, então eu estava a tentar de tudo para trazer os meus pássaros de volta para a minha casa. Durante 3 dias seguidos, eu vi os meus pássaros na varanda do vizinho, ao pé do aviário do vizinho, lá a fazerem barulho, e então eu sabia que eram eles, porque eu conseguia vê-los a voar lá pelas árvores ao pé da minha casa. Mas depois disso eu deixei de os ver, e depois já só voltei a ver 2 semanas depois,
um deles, que eu tenho a impressão que era o Galileu, porque voou mesmo à minha frente. Tipo, 2 semanas depois de eles terem fugido, ele voou mesmo assim à minha frente no meio da rua. Tipo, eu ouvi um barulho dos Agapornis e até hoje, isto já foi em julho, estamos em janeiro neste momento, e eu ainda hoje estou na rua, se eu começo a ouvir o barulho de Agapornis eu olho à volta, não vão ser os meus, alguma coisa do género. Então, ele passou por mim e meteu-se em cima de um poste de eletricidade e depois acabou por ir por umas árvores. Para vocês terem uma noção, a zona onde eu vivo é assim bastante arborizada, tem zonas verdes que têm muitas árvores, árvores muito altas, tipo plátanos especialmente. Então depois o Galileu voou lá para cima e depois eu nunca mais o vi. Na altura até andava um vizinho meu que andava atrás dele para tentar apanhar. E eu disse-lhe que era meu e se ele o conseguisse apanhar para vir falar comigo, que ele sabia onde é que eu morava. Na altura era verão, não chovia praticamente, estavam sempre dias de calor. Então eu na altura ainda tinha alguma esperança que eles conseguissem sobreviver. Mas até ao dia de hoje já choveu muito assim, já teve muito mau tempo, já teve muito frio. Então eu não sei até ao dia de hoje se eles morreram, se algum vizinho meu os apanhou. E eu espero que sim, espero que eles estejam a ser bem tratados, se for esse o caso. Mas eu sei que partilhei o máximo que eu podia. Eu falei com a maioria das pessoas com quem eu podia. Toda a gente que vivia perto da minha casa, e até mais longe da minha casa inclusive, sabia que os agapornis tinham fugido, porque eu falei assim com toda a gente para tentar trazê-los de volta para a minha casa. Desde então eu já meti uma nova segurança nas portas dos comedores e dos bebedouros, já meti lá um mosquetão e agora nem sequer uso essa porta, agora eu uso a porta grande, que eu sei que eles não conseguem abrir, para tentar evitar que esta situação aconteça outra vez. Na altura que os meus agapornis fugiram, a Natália, ou a Índia, eu depois acabei por lhe mudar o nome, ela não comia, não bebia, ela estava sempre parada, tipo letárgica, num canto, lá num poleiro, a sentir falta do resto da família dela, e tanto que a minha mãe foi vê-la e a minha mãe disse-me, tipo, ela vai morrer. E eu, não vai, não pode morrer. Eu não podia passar de 4 agapornis para 0 assim. A Natália era a última que me restava, percebem? Então eu não podia deixá-la morrer. Uma semana depois dos meus agapornis desaparecerem, eu fui à loja de animais com o Pedro e fomos lá comprar 3 agapornis, 2 bebés e um adulto. E agora são esses agapornis que eu vou-vos apresentar. Este aqui é o Magalhães, foi este que eu decidi que ia ser o novo par da Natália. Eu tive de os apresentar com calma, que era para a Natália não reagir mal com ele nem o atacar, porque ela fazia casal com o Cairo, então eu não sabia como é que ela ia reagir a um novo macho na gaiola. Mas acabou por dar super certo. Na primeira semana que eles estiveram cá em minha casa, estava o Magalhães junto com a Natália e o Viriato e a Benedita, que são estes aqui. Estavam a vir os dois numa gaiola à parte. E portanto, na primeira semana que esses meus 3 novos agapornis estiverem em minha casa, o Magalhães e a Natália tiveram a viver juntos na gaiola grande e o Viriato, que é este aqui, e a Benedita tiveram a viver juntos numa gaiola à parte para também formarem casal, porque eles não vieram da mesma gaiola na loja de animais. Então eu tentei apresentar os 2 casais em separado e depois juntei os 4 e agora dá super certo. Entretanto, o Magalhães e a Natália já puseram ovos, mas os ovos não estavam fecundados, então talvez eles sejam 2 fêmeas. Na loja de animais o senhor disse-me que era um macho, mas eu acho que eles são 2 fêmeas. Mas pronto, funcionam bem como casal, não vou ter bebés, também não quero mais bebés porque a gaiola, acho que mais do que 4 agapornis já ia ser muito naquela gaiola, por muito grande que eu acho que seja. Então neste momento são esses agapornis que eu tenho. Tenho a Natália, o Magalhães, o Viriato e a Benedita. E são estes os meus 4 agapornis neste momento e que espero que sejam durante muito tempo. E é esta a história, um bocado infeliz, do que aconteceu com os meus agapornis. Eu tentei resumir isto o máximo possível porque a história era bem complicada. Eu sei que há pessoas que vão ver este vídeo e talvez possam ficar um pouco tristes com o que aconteceu porque estavam felizes de eu ter criação no meu canal e ter agapornis bebés e para poderem ver vídeos no futuro sobre eu a tentar domesticá-los. Infelizmente não deu certo para mim também. Gostava muito no dia de hoje ainda ter o Cairo e a Natália e o Galileu e a Valentina. Gostou muito porque o Galileu e a Valentina foram os primeiros pássaros que eu tive aqui em minha casa que nasceram cá. Então eu sentia-me bem mais responsável por eles, porque fui eu que os trouxe ao mundo, não fui eu que os trouxe, mas fui eu que os deixei que viessem ao mundo. Deixei a Natália lá com os ovos e tudo mais. E então fiquei bastante triste, porque lá está, tipo, era como se eu fosse avô, né? Porque o Cairo e a Natália eram os meus filhos e depois eles tiveram o Galileu e a Valentina. Eu estava muito orgulhoso deles e tenho muita pena que isto tenha acontecido. Eu não sabia se ia fazer este vídeo ou não, mas eu preferi fazer para deixar aqui a história toda clara e assim vocês também já sabem todo o percurso que eu tive com os agapornis até ao dia de hoje, para vocês entenderem melhor todo este enredo. Eu realmente não queria ter de voltar a tocar neste assunto e eu tive agora a gravar o vídeo já está com 20 minutos e agora vou ter de editá-lo, portanto esta história vai ficar a circular na minha cabeça durante muito tempo, assim, outra vez. Mas eu achava que tinha de ser justo e tinha de vos contar também o que aconteceu, porque vocês estão aqui e vocês veem os meus vídeos e vocês acabam por, de certa forma, se apegar aos meus animais, assim como eu me apego também, como é lógico, e então eu tinha de vos contar tudo isto. Apesar da tristeza que foi este vídeo, pelo menos temos novos membros no canal, agora conheceram também o Magalhães, o Viriato e a Benedita. Espero que tenham gostado, dentro do possível, na tristeza que foi este vídeo.
mas tinha de ser um vídeo que eu tinha de fazer. Para a semana que vem o vídeo já vai ser bem mais animado, portanto peço desculpa por este vídeo assim mais triste, mas agora está tudo explicado. E até para a semana.